Olá, amados, graça e paz. Eu espero imensamente, em nome de Jesus, que a tua vida esteja abençoada, seja abençoada, que o favor de Deus esteja operando sobre você. Que alegria no nosso coração podermos estar juntos, ainda que dessa forma, distantes fisicamente, mas juntos de coração e espírito, para podermos glorificar e exaltar e adorar o nosso Deus santo, poderoso, maravilhoso e, sobretudo, abençoador de nossas vidas. E isso é uma alegria muito grande. Eu espero que durante tudo aquilo que nós vamos estar fazendo, tudo que nós vamos estar falando, que de alguma forma Deus possa tocar na sua vida e abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, o seu coração, o seu espírito, a sua alma, que Deus verdadeiramente possa tocar em você. Que essa seja uma oportunidade aonde você vai abrir o seu coração e Deus com certeza fazer toda a diferença no seu viver. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero começar esse vídeo orando pela sua vida, abençoando você. Pai, eu quero colocar a vida de todas as pessoas que nos assistem. Eu coloco diante do Senhor as vidas deles e peço que o Senhor os toque, que o Senhor os alcance, que o Senhor derrame favor, que o Senhor derrame graça sobre cada um. Senhor, que durante essa transmissão, que durante esse vídeo, a tua bênção verdadeiramente possa fazer diferença na história de cada pessoa. Peço que pela tua palavra, pela adoração, o Senhor venha transformar o coração e o viver dessa pessoa. No nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus é fundamental, pois ela é aquilo que nos dá direção, aquilo que se estabelece como base para as nossas vidas. Podemos viver sobre a palavra ou sob a palavra de um jeito diferente, porque a palavra com certeza muda o nosso interior, as nossas ideias, os nossos pensamentos em relação a tudo aquilo que nós somos afetados, tudo aquilo que de alguma forma compromete o nosso viver. Somos influenciados de tantas maneiras, mas a palavra é o que verdadeiramente faz a diferença na nossa história. Nesse momento, eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre algo extremamente importante. Quando a gente pensa em viver com Deus ou viver para Deus, eu entendo que sem esse elemento, o qual eu vou compartilhar com você, seria muito difícil conseguirmos uma vida que faça sentido. Podemos viver na igreja, podemos viver para a igreja, podemos viver em função das coisas da igreja, e eu particularmente acredito que existem muitas pessoas assim. Existem pessoas que já até mesmo fugiram do ambiente da igreja exatamente porque não entenderam a importância desse elemento, o qual eu vou falar com você. Não diria um elemento, mas dessa ação a qual eu gostaria de falar com você. Eu quero falar com você hoje sobre arrependimento. Se é um tempo de Santa Ceia, onde nós vamos compartilhar a Santa Ceia, então falar sobre arrependimento é muito oportuno. E seria importante nós compreendermos algumas coisas para chegarmos a, literalmente, vivermos o arrependimento. Tem muitas pessoas que não se arrependem porque não entendem exatamente o que a palavra nos diz sobre arrependimento. Porque não se dispõe, porque não quer correr atrás, e é muito importante. Algumas pessoas elas dizem assim, olha, eu não sinto que eu tenho que me arrepender, eu não sinto que é hora de arrepender. A verdade é que tudo isso é por falta de compreensão acerca do que é arrependimento. Bom, é importante a gente falar sobre algo essencial. Eu diria assim, por que nós precisamos entender sobre arrependimento para podermos viver arrependimento? Não é simples. Nós estamos rodeados de conceitos do mundo e conceitos religiosos que não definem muito bem qual é o nosso problema com Deus. Alguém pode perguntar, mas nós temos problema com Deus? Eu diria assim, olha, nós criamos um problema com Deus. Esse problema no que diz respeito a Deus em relação às nossas vidas foi resolvido através da obra da redenção, através do perdão praticado em Jesus.
Ou seja, Deus nos perdoou. Então Deus não tem nenhum problema conosco. Deus não tem problema com o ser humano, mas o ser humano tem problema com Deus. Eu diria, tudo que Deus poderia fazer para solucionar o problema dele conosco, em virtude da ofensa do ser humano para com Deus, Deus já resolveu. Agora, existe um problema entre nós e Deus que precisa ser resolvido. E resolver esse problema é muito importante entendermos qual é o problema. Porque se eu não souber qual é o problema, como é que eu posso saber qual é a solução para resolver o problema? E eu diria, é exatamente por falta da compreensão disso que muitas pessoas estão vivendo uma vida ruim do ponto de vista delas, uma vida ruim para elas e que não as permite aproximar-se de Deus. E quando eu digo aproximar-se de Deus, eu não estou dizendo frequentar uma igreja, ok? Frequentar uma igreja é alguma coisa que qualquer pessoa, de qualquer maneira, pode estar dentro desse contexto. Agora, resolver o problema dela com Deus é uma outra questão. Eu diria, como antes, o problema de Deus com o homem foi resolvido porque o homem ofendeu Deus e Deus decidiu perdoar o homem. Isso me faz pensar que perdão é uma decisão, não um sentimento. Deus escolheu, decidiu perdoar o homem. E assim o fez em Jesus. Agora, o homem tem um problema com Deus. E o problema do homem com Deus é o pecado. Aí eu diria, o pecado ele se manifesta de uma forma muito interessante. Porque a palavra nos ensina com relação a pecado e define pecado como amartia. E amartia é um termo que se define como errar o alvo. Então, pecado é errar o alvo. Ninguém erra alvo de propósito. Errar o alvo é um ato não intencional, ou seja, nós acabamos falhando. Quando nós temos um alvo, quando nós temos algo a atingir, a acertar, a alcançar, nós literalmente nos empenhamos para literalmente atingir esse alvo. A verdade é que muitas vezes, com todos os nossos esforços, de uma forma muito... como é que eu posso colocar aqui? Mas de uma forma muito inconsciente. Não é o desejo do coração, mas acaba produzindo um efeito colateral. O que fazemos, o que falamos, a maneira como agimos ou reagimos, muitas vezes não produz o efeito que nós gostaríamos que produzisse. Isso é errar o alvo. Aí nós temos um pecado literalmente manifesto. Agora, a palavra também fala sobre outras duas coisas referente a pecado. Ela fala sobre transgressão e fala sobre iniquidade. Transgredir é ultrapassar os limites previamente estabelecidos, com a intenção de voltar. Então eu vou sair dos meus limites e vou voltar. Isso é transgredir. A minha intenção premeditada é ir além e posteriormente retornar para o lugar de antes. Isso é transgredir. Eu saio, eu faço aquilo que é errado, consciente, e eu volto. Isso é transgredir. Agora, a iniquidade é ultrapassar os limites previamente estabelecidos sem a intenção de voltar. Isso quer dizer, eu saio premeditadamente, ciente do que eu vou fazer, mas eu não tenho no meu coração nenhum desejo de voltar. Muito embora a palavra fala que transgressão e iniquidade, ou melhor, que pecado e iniquidade é a mesma coisa, a questão é a maneira como elas se definem, como elas se estabelecem. Mas o resultado, tanto do pecado quanto da iniquidade, é o mesmo. O pecado sem o arrependimento vai levar o homem para uma vida permanente sem Deus, assim como a iniquidade também vai produzir o mesmo efeito. Só para resumir, entre parênteses aqui, vai levar o indivíduo para o inferno, tanto o pecado quanto a iniquidade. Como o pecado é um ato, vamos dizer assim, é o ato de errar o alvo, e ninguém faz isso de propósito, eu diria assim, muitas vezes nós erramos alvos e nem sequer temos consciência. Quando nós nos voltamos para Deus, em Jesus, esse pecado literalmente ele é perdoado, porque a solução de Deus para o nosso problema é o perdão. Deus proveu o perdão através do sacrifício de Jesus para nos restaurar, para podermos estar na presença dele. A questão é que muitas vezes as transgressões e as iniquidades é que sustentam as pessoas
longe da presença de Deus. É que faz com que elas permaneçam afastadas de Deus. Tem muitas pessoas, pode ser até que eu fale com algumas pessoas que estão nessa condição de pecado, transgressão, iniquidade, não consegue voltar-se para Deus, não consegue olhar para Deus, não consegue retornar para a presença de Deus, porque se sente indigna de fazê-lo, porque se sente mal em pensar em fazer. Mas escute, é necessário você entender primeiro qual é o seu problema, para que você compreenda qual pode ser a solução para esse problema. Às vezes a gente diz assim, eu não volto para Deus porque eu não tenho forças. Não é que não tem forças, é que não entendeu o problema para compreender a solução. Porque a solução, literalmente, provida por Deus, é que nos permite voltar. Então não é algo que depende, como que eu posso dizer? É óbvio, existe algo que eu tenho que fazer, que me move, que me impulsiona, mas para que eu me sinta impulsionado a voltar para Deus, eu preciso entender o que Deus já fez por mim. E quando eu entendo isso, nada mais me impede de voltar para a presença dele. Bom, eu queria compartilhar aqui com você, eu acho que é importante a gente definir literalmente o que é arrependimento, para que já fique claro na sua consciência acerca desse assunto. A palavra que define arrependimento no original, no grego, é a palavra metanoia. E a definição dessa palavra metanoia é mudar de ideia ou de direção, voltar atrás. Não é uma emoção, mas é uma decisão. Então, metanoia, arrependimento, é mudar de mente e mudar de direção. Agora, preste atenção, a pessoa pode mudar de direção sem mudar de mente. A questão é que por não mudar de mente, ela não demora muito para voltar à mesma direção que ela estava anteriormente. Então, para que haja uma mudança definitiva de direção, é preciso trabalhar a mente, entender verdadeiramente a ideia de arrependimento. Aí nós vamos conseguir manter uma direção diferente para a nossa vida, dentro do que vai nos proporcionar coisas boas, a estar naquela direção anterior, que literalmente nos afastava cada vez mais da presença do Senhor. Agora, eu quero pegar com você um texto muito conhecido na palavra, que está no livro de Lucas, capítulo 11, ou melhor, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11, até o versículo 24, vai nos dizer o seguinte, acompanhe comigo, por favor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
Eu acho tremenda essa passagem, uma passagem muito conhecida, uma passagem muito divulgada, e uma passagem que contém revelações poderosíssimas que verdadeiramente podem fazer diferença na nossa história. O que nós percebemos aqui, uma família aparentemente feliz, um pai, 2 filhos, não faz menção nenhuma se a mãe estava presente, a esposa, mas fala do pai e dos 2 filhos. E o filho mais novo, num dado momento, decide apropriar-se da sua herança antecipadamente, porque a herança só é possível apropriar-se dela após a morte daquele que verdadeiramente é o proprietário legal da herdade, ou da herança, melhor dizendo. Esse filho decidiu e pediu ao pai. E o pai, a gente percebe aqui que ele também tomou essa atitude de favorecer o pedido, o apelo do filho. Repartiu a herança, deu na mão do filho mais novo. Esse filho, logo depois de um tempo, pega tudo o que pertence a ele e vai embora. E vai viver uma vida dissoluta, segundo a palavra, viver do jeito que ele achava que fosse melhor para ele, do jeito que ele deveria viver. Isso me faz pensar que em muitos momentos nós agimos de igual forma em relação a esse filho mais novo, porque vivemos uma vida dissoluta, fazemos coisas que muitas vezes sabemos que não deveríamos fazer, isso por uma questão de escolha, por uma questão de opinião, decisão, eu decido fazer e faço exatamente do jeito que eu quero, e nesses momentos a gente erra o alvo, nesses momentos a gente transgride, nesses momentos a gente muitas vezes pratica a própria iniquidade. A iniquidade é uma prática permanente, constante, um ato constante daquilo que é o pecado. Eu sei que eu estou fazendo a coisa errada, mas eu não quero mudar, eu não me disponho a ser diferente, eu permaneço no erro. Isso é a iniquidade. Às vezes apenas erramos o alvo. Depois tomamos conhecimento de termos errado o alvo, mas ainda escolhemos permanecer daquela forma. Pode ser que em algum momento, por um ato não pensado, não foi o desejo do coração, mas você ofendeu alguém. E essa ofensa gerou um conflito entre você e alguma outra pessoa do seu convívio. E esse conflito acabou gerando um distanciamento, mágoas nos corações, feridas nos corações. E agora é aquela questão, eu sei que eu fiz algo que eu não deveria fazer, mas o que é que eu vou fazer com isso, com essa consciência? Às vezes nós rapidamente nos propomos a voltar atrás, o que é o correto, mas às vezes escolhemos, não, quem mandou aquela pessoa ser assim, fazer isso, falar daquela forma, e às vezes a pessoa só reagiu a algo que nós fizemos, A questão é que nós escolhemos permanecer dessa forma, não volto atrás, não sinto que tenho que me arrepender, não sinto que tenho que perdoar, ou seja, nós buscamos muito a solução dos nossos problemas a partir de sentimentos. E escute, o sentimento nunca vai levar você para uma proximidade de Deus. Não nos aproximamos de Deus por sentirmos Deus, nos aproximamos de Deus por acreditarmos nele, por desenvolvermos fé nele. A fé vem pelo ouvir. Na medida que eu ouço, eu desenvolvo fé. Na medida que eu tenho fé, eu posso acreditar nele. E aí eu entendo que os sentimentos não vão nos aproximar de Deus. O que me aproxima de Deus é uma escolha, é uma decisão. Quando eu decido voltar para Deus, então eu começo, após a decisão, fazer algumas coisas. Aí eu quero que você compreenda algo importante comigo. Arrependimento, ele tem algumas características que são essenciais, que definem um verdadeiro arrependimento. Existem coisas que, para termos ela em plenitude, nós precisamos aceitar tudo aquilo que compreende a natureza dela. Vou usar um exemplo simples aqui. Se nós formos pensar em água, para termos água, nós precisamos de 2 elementos químicos. Se não tivermos os dois, na proporção exata, nós não temos a água. Pelo menos não aquilo que nós entendemos como sendo a água. Para termos a água, nós precisamos de 2 átomos. Para termos uma molécula de água, nós precisamos de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Na junção dos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então nós temos a água.
A água depende dos dois elementos químicos na proporção exata para a gente poder ter água. E eu diria assim, o arrependimento também tem algumas características que, se eu não tiver as proporções, ou se eu não tiver as características, eu também não tenho um arrependimento verdadeiro. E sem arrependimento verdadeiro eu não tenho como me voltar para Deus. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não conseguem voltar-se para Deus. E às vezes até dizem, eu não tenho força para voltar. Não, você não conseguiu entender e aplicar na sua vida a verdadeira essência do arrependimento. Quais seriam as características? Eu dizia assim, um arrependimento genuíno, verdadeiro, ele depende de 3 coisas que nós precisamos compreender e manifestar em nós para que esse arrependimento seja verdadeiro. Eu fico pensando na condição desse filho pródigo, ter pego tudo aquilo que era dele como herança, como parte de tudo aquilo que o pai possuía, e ter ido embora de casa. Ele talvez errou algo, transgrediu. A verdade é que ele saiu de casa com o que ele considerava ser os seus pertences. A questão é que não passa muito tempo e ele já havia perdido tudo que ele tinha. E a palavra diz que uma fome começou a manifestar-se no mundo. E por causa dessa fome, e já sem os recursos com os quais ele saiu da presença do seu pai, ele começou a padecer necessidades. Ele agora se vê obrigado a procurar um emprego. Ele agora se vê obrigado a trabalhar para se manter. Então ele vai até uma pessoa, pede essa oportunidade e lhe concedem essa oportunidade. E ele vai então cuidar de porcos. Agora, preste atenção. Alguém que tinha tudo, agora vai cuidar de porcos. Um serviço, naquela ocasião, dentro daquela cultura, um serviço extremamente miserável. Alguma coisa degradante, algo que literalmente levava o indivíduo a um retrocesso monstruoso. E aqui estava esse jovem agora, nessa situação. E era tamanha fome que o desejo dele era alimentar-se dos mesmos alimentos que os porcos comiam. Chega um momento na vida desse rapaz, a gente pega o versículo 18, ele vai então começar a manifestar as características de um arrependimento verdadeiro. E ele então diz assim no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui a gente tem 2 características que são essenciais com relação a um verdadeiro arrependimento. Eu diria assim, são 3 passos que precisam ser dados para que o arrependimento verdadeiramente se manifeste. O primeiro passo, ele reconheceu que estava errado. Às vezes, para voltar para Deus, é necessário que haja em nós um reconhecimento de erro. E às vezes não temos forças para voltar para Deus, porque também não temos a capacidade de reconhecer aonde foi que erramos, aonde foi que falhamos. Ninguém se afasta da presença de Deus por estar fazendo tudo certinho. Nos afastamos da presença de Deus por decidirmos alguma coisa ruim, por decidirmos alguma coisa errada. Às vezes uma escolha que no momento parecia certa, e que depois se caracteriza como algo extremamente ruim, nocivo para a nossa própria vida. No momento parecia perfeito. Às vezes nos afastamos de Deus por uma questão de trabalho. Aonde está o pecado em trabalhar? Não há pecado em trabalhar. O pecado está oculto na decisão que fazemos em substituir, em trocar o que estávamos fazendo para Deus, em fazer aquilo que é melhor para nós, no aspecto financeiro, no aspecto econômico. Então o trabalho começa a tirar você da presença de Deus. Trabalhar não é pecado, mas quando você começa a se afastar da presença de Deus, o pecado está camuflado nesta ação, porque começamos a inverter os valores, a trocar os valores, e isso é errado. E às vezes uma atitude aparentemente boa começa a nos distanciar de Deus. E aí lá na frente já nos vemos distantes de Deus. E é onde começamos a usar o seguinte argumento: não tenho forças para voltar. Eu não consigo voltar.
Não é que não consegue, é que ainda não entendeu a necessidade do arrependimento verdadeiro. Aí eu diria assim, Deus proveu a solução para os nossos problemas através do perdão. Mas escute, a força do perdão é o arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. Não dá para perdoar uma pessoa enquanto ela ainda está ofendendo, ferindo, machucando você. Você só pode perdoá-la quando ela cessa. Enquanto ela ainda insiste em lhe ferir, o seu perdão, ele não subsiste, porque você perdoa e ela te fere de novo. Você perdoa e ela te fere de novo. Você perdoa e ela te fere de novo. A verdade é que a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Mas a questão é que o verdadeiro perdão só se manifesta quando existe um arrependimento. Nós precisamos sim, como filhos de Deus, como servos de Deus, trabalhar o perdão sempre que necessário. Mas a questão é que enquanto a pessoa que perdoamos não se arrepende, não existe perdão que possa literalmente operar sobre ela. Assim é com Deus. Ele já nos perdoou de todos os pecados. Talvez eu esteja falando com pessoas que cometeram algo que dentro de um conceito religioso não tem perdão para você. Talvez você tenha cometido um homicídio, talvez você tenha praticado um adultério, e em algumas religiões esses são algumas atitudes ou algumas práticas pecaminosas que não têm perdão. Verdade é que a morte de Jesus, ela literalmente ocorreu para que todo tipo de pecado fosse perdoado. Então não existe pecado que ele não possa perdoar. Agora, o perdão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida só opera quando existe um arrependimento verdadeiro. Enquanto nós insistirmos em permanecer no erro, não existe perdão que possa transformar a nossa vida. O perdão existe, mas ele não pode tocar-nos, porque a nossa escolha é ainda permanecer no pecado, é ainda permanecer no erro. Sabe, quando nós entendemos o arrependimento, nós começamos a encaminhar para uma direção certa. O primeiro passo que o filho pródigo deu e que nós podemos aprender, que é o passo inicial de um arrependimento, é o reconhecimento. Reconheça o erro. Quando você reconhece a falha, quando você reconhece a falta, você começa a partir daí uma trajetória nova na sua vida. Mas escute, arrependimento não implica em apenas reconhecer o erro. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo para um arrependimento verdadeiro é você planejar um retorno. Ou seja, se o primeiro passo é reconhecer que estava errado, o segundo passo é tomar a decisão de voltar atrás. Enquanto você insiste nesse caminho, enquanto você permanece dessa forma, nada muda na sua vida. Tudo continua igual. O filho pródigo, inicialmente, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, reconhecimento. E aqui ele já expressa, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Havia o reconhecimento e também havia um plano de voltar atrás. Sabe, são essas as coisas que precisam existir no nosso coração. Eu preciso planejar como é que eu volto atrás, como é que eu retrocedo, como é que eu faço diferente. E se você perceber, o filho pródigo diz assim, eu vou chegar na presença do meu pai e vou dizer assim, pai, você foi muito mal quando me deu a minha parte, me permitiu sair da tua casa, sair da tua presença. Não, não foi isso. Ele não justificou o seu erro jogando a culpa no pai. E muitas vezes nós queremos nos arrepender, mas ainda assim queremos jogar a culpa nas outras pessoas, das coisas que nós falamos, das coisas que nós fizemos. Ah, mas eu só falei isso porque a pessoa fez aquilo. Ah, mas eu só fiz isso porque a pessoa falou aquilo. Nós estamos, de uma certa forma, tentando justificar o nosso erro. E justificar o erro não é algo que compreende arrependimento. Sabe, queridos, quem nos justifica é Deus. Mas a justificação é mediante ao nosso arrependimento. E arrependimento não tem a ver com justificação. Não justifique-se, apenas se arrependa. E arrependimento é reconhecer e decidir voltar atrás. O filho pródigo disse assim, eu vou para a casa do meu pai e eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Sabe, às vezes nós precisamos ter essa iniciativa.
porque arrependimento parte daí. Eu reconheço o meu erro. Segundo passo, eu vou planejar a maneira como eu vou pedir perdão, a maneira como eu vou consertar o estrago que eu fiz dentro de uma situação através das minhas atitudes, seja ela uma atitude verbal ou comportamental, mas eu preciso consertar. O filho pródigo, ele literalmente, na sua condição, no lugar onde ele estava, ele passa por esse processo. Reconhecimento do erro, e um planejamento de como iria corrigir esse erro. Mas quando a gente chega no versículo 20, o versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Aí nós temos a terceira característica de um arrependimento verdadeiro, o terceiro passo para um arrependimento sincero e verdadeiro. Aí nós temos uma atitude, uma ação. Ele agiu. Primeiro, ele reconheceu. Segundo, ele decidiu mudar. E terceiro, ele fez algo. Sabe, às vezes a gente até reconhece, mas a gente não planeja uma mudança. E não muda consequentemente. Às vezes, a gente reconhece o erro, planeja uma mudança, mas a gente não toma a atitude. Sabe, arrependimento não é sentimento. Se somos movidos por sentimento, o máximo que nós vamos chegar é, de repente, chegar aí, talvez, dentro de algumas posturas, de algumas atitudes, nós vamos chegar a um remorso. Vamos ficar remorsados, triste, angustiado, abatido, mas nenhuma ação que mude aquilo que estamos vivendo. Então eu queria muito chamar a sua atenção, sabe, o problema que nós temos com Deus, porque o que Deus tinha conosco já foi resolvido, Ele já nos perdoou, agora temos problema nós com Ele, que nós precisamos resolver, e o começo para a solução dos nossos problemas com Deus é o arrependimento. E eu chamo a sua atenção, você que me ouve através desse vídeo, arrependa-se, não importa o que você fez. Não importa a dimensão, se foi uma coisa gigantesca do seu ponto de vista, ou se foi uma coisa pequenina, simples, uma coisa básica. Não importa o que você fez. Arrependa-se. Escute, reconheça o seu erro. Planeje como você vai mudar essa situação, como você vai reverter essa situação. E terceiro, tome a atitude. Comece a agir na direção disso, porque quando nós reconhecemos, planejamos e nos resta apenas agir, nada nos impede, nada nos inibe, nada pode nos proibir. Ah, mas eu não tenho força. Não tem força porque ainda não reconheceu, porque ainda não planejou. Quando você reconhecer e planejar, a força vem. A capacidade de retroceder, de voltar atrás, de fazer, ela vem a partir daí. Sabe, Deus literalmente espera por você. Se a gente segue a leitura, como a gente já viu, quando o filho se aproximou da casa do seu pai, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. E a Bíblia diz que o pai correu ao encontro desse filho. Não foi o filho que correu ao encontro do pai, o filho se dispôs a voltar, mas o pai correu ao encontro do filho. E a palavra diz que o pai jogou-se ao pescoço do seu filho, abraçou o filho, beijou o filho e rapidamente preparou uma recepção para o filho. Sabe, eu vejo aqui o filho tentando apresentar as suas ações, os seus passos de arrependimento, mas quando o filho decidiu voltar, para o pai aquilo já bastava. O filho nem terminou o seu discurso e o pai já, olha, leva ele para casa, prepara a melhor roupa, põe um anel nos dedos, põe sandálias nos pés, mata o melhor bezerro, vamos celebrar, vamos festejar. Sabe, queridos, o pai espera por você na mesma condição desse pai. Ele espera por você para celebrar e festejar. Arrependimento é o que verdadeiramente pode mudar a história da nossa vida, do nosso viver. Arrependa-se e deixa Deus fazer a diferença na sua história. Porque quando você, sinceramente, entender o que você fez de errado, reconhecer o seu erro, planejar, e quando você disser, agora eu vou agir, a força que você precisa para fazer o que você precisa,
Deus vai capacitar, Deus vai dar para você. O maior interessado de que você se volte para Ele é Ele próprio. Nem é tanto você, mas é Ele próprio. Se Ele não tivesse interesse por você, Ele não teria enviado Jesus para que passasse por tudo aquilo que Ele passou, para que você pudesse voltar para Ele. Se Ele não tivesse interesse no seu retorno, nada disso teria acontecido. Mas escute, todo o sacrifício de Jesus foi porque Deus estava interessado em que você pudesse voltar para Ele. Então, se você pensar e começar a agir dentro dos 3 passos de um arrependimento sincero e genuíno, saiba de uma coisa, Deus vai fortalecer você para que tudo se concretize na sua vida. Porque Deus te ama, Deus ama você e Ele pode mudar a sua vida. E é tudo o que Ele deseja fazer. Apenas reconheça, planeje e haja nessa direção. A sua vida vai valer a pena. Ela pode não estar valendo a pena agora, mas ela vai valer a pena. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos para a Santa Ceia, vamos celebrar a Santa Ceia nesse momento. Vou mudar o ambiente aqui, mas a gente vai para a Santa Ceia. Um minutinho e a gente já vai participar dessa Santa Ceia juntos, amém? Muito bem, glória a Deus, já mudamos o ambiente, um ambiente novo, um ambiente para a Santa Ceia, preparado. E eu queria orar pela sua vida, eu queria abençoar você através da palavra que foi ministrada. Eu gostaria muito que o poder e a graça de Deus alcançasse você. E se você puder, aonde você está aí, curve sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Pai, eu quero abençoar a vida desse teu filho, dessa tua filha. Eu quero pedir a Deus que o Senhor venha capacitá-los a verdadeiramente praticar o arrependimento genuíno, verdadeiro. Não aquele arrependimento que impulsiona apenas as ideias, as emoções, mas o arrependimento que leva a uma tomada de decisão, a uma atitude, a ação, e que verdadeiramente faça uma grande diferença na vida de cada um desses teus filhos e filhas. Senhor, eu quero liberar favor e graça sobre estas pessoas, e eu peço que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, por meio da Tua Palavra, possa trazê-los para mais perto do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa trazê-los para mais junto de Ti. Pai, abençoa, em nome de Jesus, a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu tô aqui com a minha sogra hoje, a minha sogra Francisca tá aqui comigo, com a gente, para participar dessa ceia. Você já preparou a sua ceia aí? Prepara tudo pra gente estar ceando junto, né? Nós vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, colocar diante do Senhor esse tempo maravilhoso, porque nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós, né? Jesus deu a vida dele por nós, nós vamos estar exaltando Ele, louvando Ele agora. Exata de Deus, o Cordeiro que venceu, Jesus, 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 nosso Salvador, Jesus, 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 nosso Salvador, Filho de Deus.
maravilha, é tão bom adorar a Deus, é tão bom glorificar o nome do Senhor. Eu acredito que aí na sua casa já está tudo preparado também para a Santa Ceia, eu acredito que já está tudo a postos, os elementos já estão à mesa e nós gostaríamos de cear nesse momento. Mas antes eu queria só ressaltar algo, e eu entendo que é para nós uma oportunidade única da parte de Deus. Costumeiramente nós fazemos a Santa Ceia na igreja e geralmente quem faz todo o serviço da Santa Ceia é o pastor, é o diácono, é o obreiro, a pessoa que está ali designada para esse trabalho. E nem sempre nós podemos exercer o nosso sacerdócio. E a palavra nos ensina de uma forma muito peculiar, muito interessante, porque diz que Jesus fez de nós reis e sacerdotes. E aí eu entendo que cada um somos sacerdotes diante de Deus, sacerdote, sacerdotisa, porque às vezes a mulher fala, mas eu não tenho um marido, eu não tenho uma pessoa. A verdade é que Deus não olha para nós e enxerga sexo, homem, mulher. Ele olha para nós, ele vê lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, ele constituiu de mim um sacerdote, da minha esposa uma sacerdotisa, de você, seja um homem um sacerdote, seja uma mulher uma sacerdotisa, para apresentarmos a Deus todas as coisas concernentes ao serviço da obra dele. Então é importante porque nesse tempo Deus está te dando a oportunidade de desenvolver o seu sacerdócio, de ministrar para você mesmo a Santa Ceia, de ministrar na sua casa, para os filhos, esposa, amigos, parentes, pessoas com quem você mora, ministrar a Santa Ceia para essas pessoas. E isso é muito importante, desenvolvermos a nossa função. É óbvio que na igreja a gente sempre diz, a Santa Ceia deve ser ministrada para aqueles que compreendem o que isso representa na vida do cristão. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos abençoar os elementos, logo em seguida vamos partir o pão e comer junto, assim como também beber do suco de uva, nós vamos beber junto. E para abençoar os elementos da Santa Ceia, eu vou pedir a minha mãe para orar e abençoar os elementos da Santa Ceia. Mãe, você pode orar para a gente? Senhor, meu Deus Pai, nós estamos agora na Tua presença, ó Deus, com o coração grato, Pai, por tudo que o Senhor fez. Nós estamos aqui, Senhor, para lembrar o sacrifício que o Senhor fez por nós, dando a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Senhor, que nós não venhamos deixar passar despercebido, levar, Senhor, de qualquer maneira, mas que nós possamos, Senhor, adentrar a Tua presença, Senhor, com consciência, com convicção, com a certeza de que aquilo ali que o Senhor fez por nós é muito grande. Nós devemos dar, Senhor, graças a Ti pela grande salvação que o Senhor nos concedeu. E é, Senhor, neste intuito de ser grato a Ti que nós venhamos agora, Pai, agradecer, Senhor, por este pão, que agora é um pão, mas ao terminar, Senhor, a oração, nós estaremos, ó Pai, participando do Teu corpo, porque o Senhor disse que iríamos comer o Teu corpo, e é com essa fé, Pai, que nós estamos agora agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É uma honra ter a minha mãe hoje participando com a gente. Então vamos lá, temos aqui o pão. A palavra, na verdade, nos ensina que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e repartiu entre os seus discípulos que na ocasião estavam com ele, e todos comeram desse pão. Então eu vou também tirar um pedaço do pão para mim. Hoje nós vamos fazer no modelo de Jesus, né? Geralmente na igreja nós partimos todo o pão e quando você pega, já pega o pão partidinho. Aqui eu imagino que foi basicamente dessa forma que Jesus fez. Ele partiu e foi dando um pedaço para cada um e as pessoas literalmente se alimentaram daquele pão. E é o que nós vamos fazer. Eu vou ler aqui na palavra, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque nos ensina assim a palavra, o apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Também façamos, comamos juntos desse pão, você aí na sua casa, coma também do pão.
Na sequência, Paulo ensina, dizendo assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Também façamos. Pegue o seu cálice e beba também. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar. Obrigada, Participar Senhor. da tua mesa santa é pra gente um privilégio Te exaltamos, e uma oportunidade Senhor. única. E nós lhe somos gratos, ó Deus, porque nós acreditamos que isso é o que o Senhor verdadeiramente quer que aconteça. Que tenhamos momentos desta forma, onde o Senhor vem e participa conosco. E nós te louvamos por isso. Obrigado pela redenção, obrigado pela salvação, obrigado pela morte na cruz, obrigado pelo preço pago, obrigado pela vida que o Senhor conquistou e pela vida que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos no nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta dádiva gloriosa. Nós te louvamos, Pai. Obrigado no nome de Jesus, teu Filho. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse tempo seja um tempo oportuno para que Deus faça uma grande diferença no seu viver. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Que Deus os abençoe.